Boa noite, irmãos. Mais o hino Alessandra Sorai, a fé dos nossos pais. Mais uma mensagem. Vamos fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, estou aqui mais uma vez para pregar a tua mensagem. O assunto que eu vou falar hoje é muito importante. O fechamento da graça, pregação do Evangelho. E aí o tempo de angústia, as pessoas do YouTube não estão assistindo quase, o Zap, e minha parte eu estou fazendo, cortando o coração como gilete de dor, que vai bater na porta, ela vai estar fechada em cima. Embaixo está fechando toda hora para os que morrem. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje é A chuva seródia. A chuva temporã é para poder a semente que está plantada nascer e crescer, começar a crescer. Aí vem a seródia, acaba de crescer, sai os frutos e amadurece. Aí vem a colheita, entendeu bem? Comparado como o agricultor. Se você tivesse que apresentar diante de Deus, você tinha certeza que teria salvo
preparar, vamos ver Tiago 5:7. Tiago 5, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que recebe a chuva temporânea e a seródia. Sede-vos também paciente, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Muito bem. Viu aí? Não seja acusadores, né? Não queixeis uns dos outros. Muito bem. Se você tivesse que apresentar diante de Deus, você tinha certeza que teria salvo, preparado? Eu creio que a maioria de vocês não teria essa certeza. Sabe por quê? Porque a gente ainda não entregou tudo e a vida para Jesus completamente. Porque quando quando crê em Jesus, ainda não entregou a vida, entregando plenamente para Jesus, porque quando gente crê em Jesus, aí entra o sacrifício dele na cruz do Calvário, que nos garantiu a certeza da salvação. Irmãos, quando Deus olha para nós, agora ele vê nós de três formas. Vê o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Essas três maneiras que Deus olha para nós. Ele não enxerga, mas nossos pecados confessados, ele vê três coisas, eu já falei. O batismo que purifica, 1 João 1:9. 1 João 1:9. Vamos ver aqui, 1 João 1:9. 1 João 1:9. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado cometido, confessado. Ele enxerga aquilo que Jesus fez por nós. Ele vê o sacrifício do seu Filho em nosso favor. Por isso nós precisamos arrepender, por isso nós precisamos entregar ele em verdade, e ele anda na presença do Senhor, dia após dia, como Enoque andou e foi para o céu, renunciando tudo, tomando nossa cruz. Não estou dizendo nós seremos perfeitos, mas nós podemos ser aperfeiçoados a cada dia. E a salvação nele é pelos méritos, nem por nossas obras, mas pela graça, por meio da fé. Efésios 6:2, em Cristo, ou 8:2, que nos vem vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, e a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E a eternidade que Deus colocou dentro de nós, antes que nós existíssemos, antes que as coisas fossem criadas.
1 Pedro 1,18, vós não sois resgatados nem com prata e nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo, por nós, nos salvar. 1 Coríntios 6,18, quem prostitui desonra o seu próprio corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, comprado por Deus por preço. Se alguém destruir o vosso corpo, Deus destruirá ele também. O sacrifício de Jesus para nos salvar, que inclui o Espírito Santo e o preço comprado por Deus, que deu Jesus para nos salvar. Deus deu o dom da graça, o dom do arrependimento, e deu todos os anjos. Não sabeis vós que os anjos são administradores daqueles que hão de herdar a vida eterna? A nosso favor, nossa administradores. Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos administradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Mateus 13:49. Mateus 13:49. O título da mensagem é a chuva seródia. Mateus 13:49. Mateus 13:49. Mateus 13:49. Mateus 13:49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto, ranger de dentes. Aqui ele está falando sobre os anjos, que virá no final. Apocalipse 11:18. Chegou a hora de Deus dar o galardão aos servos e os profetas. Se tiver algum doido igual a Satanás que destrói a terra, de destruir isso que destrói a terra, viu a porta do santuário aberta, a arca da aliança, houve vozes, relâmpagos e trovões e terremoto. O juízo de Deus, 1844, com Cristo, desde Abel, vivos e mortos, até agora. E 1 Pedro 4:17, chegou a hora de Deus, o juízo de Deus começa pela casa de Deus e por nós. E o que será daqueles que não aceitou o evangelho de Cristo? Certo? Agora, se os últimos destruição, terremoto na Venezuela, 6 milhões de pessoas converteu nessa geração que vai ver a volta de Jesus. Também 300 mil pessoas deixou tudo na Espanha. Jesus, por causa de incêndios, para não morrer, Jesus disse: deixa tudo e me sigam. Um dia, houve 1000 batismos na África, acho que é no ano passado. Só esse já dá quase ao tiver vivo na volta de Jesus. No Oriente Médio, Jesus aparecendo vários muçulmanos em sonhos. Eles acreditam que Deus fala em sonhos. Um dia Jesus aparece um muçulmano. O povo toma deles tudo. Tem alguns e até mortos. Não existe nenhum canal mundano que atrapalha ao céu. Nesse momento, nos cristãos, sabemos que Deus revela em sonhos. Tem vários exemplos, isso na Bíblia, mas eles levam isso muito mais a sério que nós. Mostrando muitas coisas, Jesus apareceu a eles e transformou muitas vidas. Um caso de Jesus apareceu para um
extremista islâmico, ex um muçulmano Karim, ao que foi criado no Islã. Ele foi um pregador ultraconservador. Ele tentava converter cristãos à religião de Maomé e seu sonho era ir para a guerra e matar judeus cristãos na guerra. Cristãos consista a vitória para um islamista. Um dia ele ficou querendo, ao ver Jesus em sonhos, ele aprendeu tudo o Alcorão. Ao navegar na internet, ele dizia: está errado, não será a fé. Ele fez uma oração pedindo que Deus se apresentasse a ele, porque ele já estava cansado. Eu olhei para o céu e estava cansado e disse: você é tão grande para mim, ele não consigo te encontrar, por favor, faço algo e sou mais pequeno, faça algo, me encontre, não é difícil para você. Se você estiver aí na mesma noite, ele dormiu, ele estava seguindo uma estrada muito longa e cheia de galhos e espinhos, e viu um homem querendo, montar no final dela, viu um homem que ele não conhecia. Ele gritava, querendo ajudar o homem entender. A mão tocou seu ombro e o salvou. Ele entendeu que era Jesus. Em seguida, Cristo disse: é hora de você me seguir. Ele achou que era uma ilusão. Pediu que Deus vê a ele mais uma vez, ver se aquilo realmente fosse verdade. Teve o mesmo sonho com todos os detalhes, só que ele era muito apegado ao Islã. Mas ele pediu a Deus e a noite seguinte veio a surpresa. Ele disse: eu pensei que ele não viria, mas ele veio e dessa vez olhou no fundo de meus olhos e disse: eu não falei para você que não te disse, eu não te falei para você, eu não te disse que é a sua hora de me seguir. Ele batizou e conheceu mais Jesus e teve mudanças profundas de um mundo e seu coração. Ele começou a falar de Cristo a outros muçulmanos. 2 casos: Jesus converteu o iraniano pastor Lázaro Fenaza, fundados ministérios Transforme o Irã, deu a uma declaração no programa Face na CBN, Face nos Estados Unidos da América, que dezenas de muçulmanos estão tendo encontro com Cristo através de sonhos. O pastor diz: os iranianos não estão conseguindo parar de falar desses sonhos que eles têm sentido, muitos profundos e reais testemunham. 4 deles são todos iguais. Eles enxergam um homem com
uma túnica branca com uma cruz no ombro ou no coração que diz: eu sou Jesus. Ele acorda soado e tremendo lá. A prática tristianismo pode levar uma pessoa ao enforcamento e levar um cristianismo pode levar uma pessoa ao enforcamento em praça pública. O pastor conta que suas reuniões com ex-muçulmanos de outros países que se converteram ao cristianismo, mas 90% dele falam que foram tocados por Jesus e entregou suas vidas para ele, depois de um sonho de vida para ele, depois de um sonho. Desde 1991, mais de 100 mil muçulmanos se converteram, 9 mil. Pastor Lázaro, 3 casos, Jesus aparece para 300 muçulmanos, com 100.300 muçulmanos na faixa de Gaza. Na mesma noite, todo mundo sabe, Israel está ainda em um mundo, sabe, a guerra. E o Hamas, 2023, um grupo de palestinos que ajudava com comida. Esse pastor Michael falava de Deus, Deus está trabalhando em meio à guerra. Do dia 10 de 2023, um grupo de cristãos estava levando paz vários que perderam parentes, guerras, e levando mensagem para eles. Ela está alimentando roupas limpas. Eles começaram a ler a Bíblia falando do amor, a salvação que em Jesus acontece um grande milagre. Naquela noite, Jesus apareceu para mais de 200 deles em seus sonhos. 500, com mais 100 mil, sonhos. Na manhã, todos voltaram para nós para contar o que havia acontecido e aprender mais da palavra de Deus. Estão perguntando como seguir Jesus. Isso relata o pastor. Gente tem uma visão errada sobre os muçulmanos, como se eles fossem nossos inimigos, mas não é verdade. Eles são filhos de Deus. Como nós estava um dia cego, eles podem também ter olhos abertos da verdade e ser liberto por Jesus. Ao falar, Deus hoje coloca eles em suas orações e todo mundo peça Jesus, revela a eles por meio de sonhos, visões, revelação, ou por missionários cristãos que estão nesses países, estão fechados para a nossa fé. Ele abriram mão de muitas coisas, suas vidas, para levar Jesus a esses povos. Não deixe de orar por eles. Se você puder ajudar de outra forma, ajudem. Salvos os perdidos, Jesus muito perto está de vir. A chuva seródia. Joel 2:21. Joel 2:21. Joel 2:21. Joel 2:21. Vimos aí, Desde 91, a chuva seródia pode estar já caindo, certo?
Joel 2, 21. 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 Não temas, ó terra, regozijai-te e alegrai-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverterão, porque o arvorecerão, porque o arvorecerdo dará o seu fruto, a vida, e a figueira darão a força. E vos, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e dará a chuva, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleos, que é o derramamento do Espírito Santo, Joel 2, 28. Eis que naquele tempo derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão, os jovens terão visões, os mancebos terão sonhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naquele dia, e eles profetizarão. Então esses primeiros ainda não aceitou a verdade. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o céu se tornará como um saco de cinza, a lua em sangue. Esse ano 2 vezes, teve um ano que deu 3 vezes na Espanha, o sol escureceu, as estrelas cairão do firmamento, de sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2,14 fala a mesma coisa, e Mateus 24,30. E Joel 2,28 fala: farei sinais no céu e na terra, fumo, sangue, o segundo cavalo de Apocalipse 6,4, que os homens matarão, as pessoas matarão uns aos outros com a espada, o cavalo vermelho, e vapor de fogo, incêndio, a quarta praga, pitadas do sol abrasará as pessoas, aquecimento global, e a sexta praga, adorando o sol. Essa praga começou em 90, que a chuva encurtou, pitadas. E a sexta praga, o mundo se unindo, dragão, besta e os falsos profetas vão aos reis do mundo inteiro com o fim de uni-los para a batalha do Deus Todo-Poderoso, dizendo que é para melhorar o mundo como Lúcifer fez no céu. Agora, vamos para Deuteronômio 11, 14. Deuteronômio 11, 14. Deuteronômio 11, 14. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródio, para que recolhas o seu grão e o teu mosto e o teu azeite, e darei ervas, isso mesmo, o teu grão e o teu mosto. Então, os anjos estão já colhendo, separando os bons dos maus, e na hora da morte também, aí ninguém sabe, também os vivos. Faça a sua parte, é o remanescente. Romanos 9, 27. Isaías pregou para os egípcios, eles foram como a areia do mar, mas o remanescente vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. A palavra remanescente renunciou a tudo, aceitou o Messias e guardando os seus mandamentos, carregando a sua cruz e levando o evangelho para todas as gente. As 3 mensagens rejeitadas de Apocalipse 14, 6, o primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes
das águas. Bate com Êxodo 20, verso 8, o sábado, porque fez 6 dias, fez o seu céu, a terra, o mar, as fontes das águas, ao 7º dia santificou, descansou e abençoou. E o juízo de Deus, 1 Pedro 4,17, eu já falei, o juízo de Deus começa pela casa de Deus e por nós, e o que será daquele que não aceitou o evangelho de Cristo? E as águas, como foi nos dias de Noé. E nós vimos aqui, faz calor de fumo e fogo da terra, lembrando os incêndios, Sodoma e Gomorra, que comiam, bebiam, plantavam e colhiam, não perceberam, Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo do céu e destruiu a todos. Nós estamos no fechamento do tempo da graça, para vir as 7 pragas marreta. E Provérbios 16, 15. Vamos ver a chuva seróbia. Na luz do rosto do rei está a vida e a sua benevolência, e como a nuvem de chuva seródia. Quando melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quando mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba parece a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. E Sofonias 1,18. Muitos vão jogar o teu ouro e a tua prata na rua. Sofonias 1,18. Vamos ver Sofonias 1,18. Sofonias 1,18. Vamos ver se eu acho Sofonias 1,18. Vamos ver se eu acho Sofonias... aqui já achei. Sofonias 1,18. Nem a tua prata, nem o teu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. A questão de ouro, vão jogar na rua, e nós vimos aqui, é melhor o caráter do que a prata e o ouro. 1 Pedro 1,18 volta a favor que é Cristo, comparando, nós não foi resgatado nem com prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, Tiago 5,7 eu já li, Deuteronômio, Oséias 6,3. Oséias 6,3. Vamos, Zacarias 10:1 primeiro. Pede ao Senhor a chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque o serafim tem falado. Muito bem, aqui já é o contrário. Jesus falou, Deus, Oséias 6,3. Vamos a Oséias 6,3 para eu falar. Questão de Jesus aqui. Oséias 6,3. Começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. A ele, a nós, virá como a chuva seródia que rega a terra, a terra. Então, com relação à chuva seródia, o anjo de Apocalipse 18:1, vi descer do céu um anjo e a terra se iluminou com sua glória, dizendo, caiu Babilônia, se tornou morada de Roma. A besta do Apocalipse 13:1, 17:3 e Daniel 2:34
os canelas de ferro e os pés de barro. O último reino virá uma pedra sem auxílio de nome, baterá na estátua e unir essa união que estão tentando, eles não conseguem nunca. Daniel 2,34 fala que é Jesus, e encherá a terra. E Daniel 7,26, os reinos desse mundo se tornou do nosso Senhor Deus, ele dará os santos do Altíssimo, e o seu reino é eterno. Quando caiu Babilônia, se tornou morada de demônios, covis de todas as espécies, diabos, imundo e esconderijo. E ouvi uma voz que vinha do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu, para não se cumprir seus pecados. Numa só hora virá suas pragas, e num só dia. Apocalipse 18, 8 e 18, 10. E ela será queimada pelos séculos dos séculos. E o falso profeta de Apocalipse 16, 12, dragão, a besta Roma e o falso profeta, a igreja evangélica representando, está unido na liberdade religiosa com a segunda besta dos Estados Unidos da terra, viu? Apocalipse 11, 13, vi sair da terra uma besta, 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como dragão. Os irmãos católicos, padres, pregando a Bíblia para eles não sair de lá e receber a marca do inferno que está lá em Roma. O 666, Apocalipse 13, 16, Vicários Filhos Deis, você põe 112 mais 51 mais 501. Aí você soma tudo, dá mesmo em Deus. Vicários Filhos Dei é vice do Filho de Deus, que diz que é o Papa, que é santo e tal, perdoou 2 bilhões de pessoas, foi adorado 7 minutos. O primeiro mandamento diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Jesus na igreja católica é um João sem braço, porque ela tem a salvação em Maria. Maria não dá conta do purgatório, e os que não é salvo vai para o inferno eterno, e os bons vai para o céu. Cadê a primeira vinda de Cristo que nos justifica, e a segunda vinda de Cristo que virá, e a primeira ressurreição, e em Daniel 12, os que ressuscitaram, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, os que os traspassaram. O começo da segunda ressurreição, depois de 1000 anos, Apocalipse 20, de 7 a 12. Viu aí? Então, está pregando para poder segurar e os evangélicos ir. E Deus diz: sai de Babilônia, povo meu. Como falou por Noé: sai de Babilônia, que é o mundo, povo meu, e entrar na arca. E Moisés falou para os egípcios: sai de Babilônia e de Faraó, povo meu, Deus falando, e Moisés seguiu, e Deus com o povo na nuvem. Então, o derramamento do Espírito Santo, esse é a última mensagem, é a última chance. Jesus diz: vocês sendo pai, sendo maus, quando o filho pede um ovo, vocês dão um escorpião, quando pede um peixe, vocês dará uma cobra. Vocês sendo tão maus, das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, ele dá o Espírito Santo àqueles que o pedem. Se você foi batizado nas águas em nome da divindade, característica do remanescente que eu falei, Romanos 9, 27, mas é o remanescente que vai ser salvo. Renunciou a tudo, aceitou o Messias, carregou sua cruz, guardando os 10 mandamentos, incluindo o sábado, não os 10, incluindo o domingo de Roma, que nem salva. Quem salva é Cristo. Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verá a árvore. Bate com Mateus 5:17, quem tirar um menor desses mandamentos, não entrará no reino de Deus, que será considerado o mínimo. Jesus chamou o céu e a terra, jurou que nem um J, que é a palavra, e nem um I da lei, que é mandamento. Aquele que cumprir a lei e ensinar será considerado grande no reino de Deus, não com a justiça das obras e nem da lei, mas com a justiça de Cristo, seu sacrifício, que entrará no reino de Deus.
as obras, é porque a fé sem obras é morta, e nós somos julgados pelas obras, e a lei é a norma do juízo. Tiago 2,12. De tal modo falar, de tal modo procedeis, porque não sabeis que vão ser julgados pela lei da liberdade. E Tiago 2,10 diz, se você aceita o mandamento, aceita novo mandamento e é contra um, é culpado de todo, porque pecado é transgressão da lei. E Romanos 3, 21 a 31 diz, anulamos a lei pela fé? Não, antes confirmamos a lei pela fé. E a Bíblia diz, nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando eu peco com Cristo, ele me induz à lei, a lei me mostra o pecado que eu cometi. Ela justifica meu pecado? Não. Ela é como um espelho que ela não lava meus pecados e justifica. Aí a lei me induz a Cristo e ele me justifica, eu fico em paz, tanto com Cristo como com sua lei. Que ele guardou a lei em toda a sua vida e carregou a cruz, morreu para nos salvar e é professor da lei para nós. Em João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama e será amado do meu Pai no último dia. E 1 Timóteo 1,8 diz que a lei ela é usada de bom aproveito quando ela é usada da maneira correta, que ela não é para os santos, mas sim para os transgressores na mente, no olhar, no falar, certo? E aí não a posição dela não é para se salvar, é para induzir a Cristo. A lei me induz a Cristo e Cristo me induz a lei. Quando eu peco, é o aio, né? Que na época de Cristo, os professores mandavam os pais mandavam os alunos para a escola e depois que soltava a escola, os professores mandavam os alunos para casa, que é o ano bíblico que eu estou fazendo, já está no terceiro, que a Bíblia vai ser anulada, já tô no 4º livro, Números. E vocês fazem, esse ano eu já li a Bíblia 2 vezes, e cada vez que eu leio eu aprendo. O azeite do Espírito Santo que nós viu aí, certo? Então a chuva seródia final, os mortos, ela já deu 100.000 dos muçulmanos, 100.500, 100.700, de 91 para cá. Acho que a chuva seródia já estava caindo, e essas 2 pragas começou em 90. O sol, a 4ª praga, Apocalipse 16, 8, Apocalipse 16, 12, eles unindo. Apocalipse em 2020, parece que unido Deus mandou a epidemia que agora voltou na China. Então Deus quer dar o Espírito Santo àqueles que o pedem. O Espírito Santo não vai descer do céu, pegou pelo braço e arrastar e sair pregando o evangelho, mostrando eu o que eu tenho que me preparar para poder pregar, porque quem só prega quem vive a mensagem, certo? Não, eu olhando para Cristo, estudando a palavra e olhando para a lei para ver se eu estou em dias com Deus e confessando todos os meus pecados e os dos outros, e se eu estou indo para o céu e eu não estou levando Jesus para as pessoas, ou seja, levando Jesus para as pessoas é levando o céu para as pessoas. Tem em Marcos 16, 15, e a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí agora, os que estão querendo que eu abra a igreja, eles que tem que abrir o coração. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Abre o coração, aceita, vai no rio, batiza, que eu batizei meu pai, que não gostava de cristãos, depois que ele saiu da água, teve meia hora de chuva. E eles estão querendo que eu abra a igreja, que eu já abri 3 pequenos grupos, 3 vezes um pequeno grupo minha casa nessa cidade, ninguém foi, só foi uma família. Está caçando quem inventou a salvação, que a decisão é minha. Por que te demores? Por que não levante, tome o teu batismo, invoque o nome do Senhor, será salvo. O Filipe encontrou o eunuco lendo o livro. Aí Filipe perguntou, você está lendo aí? O eunuco falou,
Não, porque não tem quem me ensina. Filipe evangelizou o eunuco, aí Filipe perguntou ele, o eunuco perguntou a Filipe, o que falta ainda? Filipe perguntou, falta o batismo. Aí o eunuco falou assim, pois ó a água lá. Aí ambos pararam o carro, Filipe batizou o eunuco e o Espírito Santo arrebatou Filipe para outro lugar. Então quem tomou a decisão? Foi o pregador ou foi o pecador? O pregador também é pecador. Foi o pecador. Arrependei-vos e convertei, pois é chegado o reino de Deus. João Batista falou, arrependei e convertei, porque sejam cancelados os vossos pecados, a fim que da parte de Deus venha um tempo de refrigério e envie ele dante o Espírito Santo, olha só, viu? O Espírito Santo do qual vos anunciou. Os caminhos tortos ficarão retos, os altos e baixos planarão, toda a carne verá a salvação que Deus dá. Quem tem comida, divide. Quem tem duas camisas, dá uma para quem não tem nenhuma. Quem tem duas túnicas, dá uma para quem não tem nenhuma. Certo? E fazei o bem a todos. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Na volta de Cristo, eles vão falar, vinde bendito, entrai na posse que foi preparado antes da fundação do mundo, que tive fome e me deste de comer, teve sede e me deste de comer, estava nu e me vestive, estava enfermo e me curaste. Quando é que vimos assim? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim me fizeram, os necessitados. Tem gente aí que não sabe o que tem, está querendo é mais, com coisa que ele tem um rei no espaço da eternidade do coração, que é a divindade e o batismo das águas, que não tem fim, certo? Outros comendo aquele bambu verde cozido para não morrer de fome. O rapaz falou que tem um gosto muito ruim, comendo rato morto, assado e cachorro, certo? E a Bíblia diz que os ricos não sejam gananciosos, lucram e faça caridade, certo? E amais uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo em vós, que o meu próximo aumenta e que eu diminui, diz o apóstolo Paulo. E, eu não consigo salvar e tal, Martinho Lutero diz, quando eu olho para mim, não tenho como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não tenho como eu me perder. E o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não penso. O mal que eu não quero, esse é o que eu penso e faço. É a luta com a mente carnal contra o lado espiritual. É uma graduação. O rebatismo do Espírito Santo toda a vida. Tchau para vocês, com fogo, com o Espírito Santo e com fogo.